vamos ver algumas ideias sobre séries de Fourier. Vale a pena assinalar que não vamos centrar-nos em demonstrar a teoria nem em ser completamente preciso. O nosso objetivo é ver como é que as ideias se encaixam para conseguirmos usá-las eficientemente. Séries de Fourier têm a ver com funções periódicas. O que é uma função periódica? É uma função em que temos um intervalo, temos um comprimento L, o período, e a função satisfaz esta relação. Se deslizarmos essa distância para a frente, a função é igual. Ou seja, de facto, é pegarmos no gráfico que aqui temos e continuar de L em L. Vamos aqui desenhar só aproximadamente. Então, uma coisa que podemos notar desde já é que não há nada que obrigue que o L seja o L mais pequeno possível. Neste caso, por exemplo, até podíamos ter L sobre 2 e ela também seria uma função de período L sobre 2. Portanto, não dizemos rigorosamente nada sobre ser o período mais pequeno ou mais comprido ou o que quer que seja. Dizemos apenas que de L em L os valores se repetem. Mas estamos a trabalhar, ou vamos trabalhar, neste módulo com funções a que vamos chamar seccionalmente sem infinito. Isto às vezes é definido de formas ligeiramente diferentes. Aquilo que vai ser mais prático é dizermos o seguinte. Podemos dividir a função em secções ou em ramos. Por exemplo, aqui temos um, que vai até aqui. Aqui temos outro, 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 outro. E em cada uma dessas secções, a função é a restrição de alguma função sem infinito, ou seja, uma função com todas as derivadas. Não importa qual é a função, por exemplo, aqui podia ser uma função assim, podia ser uma função assim. A única coisa que importa é que realmente possamos olhar para lá e ver que aquilo é uma restrição de uma função sem infinito. Porquê pôr isto desta forma? É que para certos integrais que vamos fazer é útil sabermos que os limites das derivadas existem sem termos de pensar quem eles são, sem termos de verificar nada. Portanto, estamos a lidar com funções de período L e que são seccionalmente sem infinito. Ora, neste espaço, vamos construir um produto interno da seguinte forma. Se tivermos duas funções, vamos definir o produto interno como sendo o integral ao longo do intervalo. Se, por exemplo, aqui for o ponto A e aqui for o ponto B, o integral de A a B. Ponto importante, estamos aqui a usar o conjugado numa das funções, portanto, é um produto hermitiano mais do que um produto interno. Qual é o papel disto? O papel é que, apesar de estarmos a trabalhar em funções definidas na reta real, nós vamos aceitar que tenham valores complexos porque simplifica muito do que vamos fazer. E nesse caso, ao termos aqui a conjugação, aquilo que ganhamos é que se fizermos o produto interno da função por ela própria, ali fica f conjugado, mas quem é o produto de alguém pelo seu conjugado? É a norma ao quadrado. E, portanto, ficamos com a norma ao quadrado. Mas o que é a norma ao quadrado? É a parte real ao quadrado e a parte imaginária ao quadrado. Portanto, neste sentido, o que estamos a obter é que isto, que normalmente seria a norma da função ao quadrado, vai realmente ser construída a partir da norma da parte real e da norma da parte imaginária. Um efeito que isto tem é que a única forma de uma norma de uma função ser zero, porque estamos a lidar com funções seccionalmente contínuas, é que a função seja a função constante igual a zero. Mais um detalhe. Não é muito importante qual é o intervalo A a B que usamos. Podíamos usar um intervalo diferente, podíamos deslizá-lo, por exemplo, mais para a frente, podíamos usar este. O que é importante é que o comprimento do intervalo seja sempre o mesmo. Porquê? Porque o integral que fica neste pedaço e que estamos a retirar ao deslizar o intervalo para ali é igual ao intervalo que fica neste pedaço e que estamos a acrescentar. E, portanto, o intervalo propriamente dito não faz diferença, só faz diferença que seja um intervalo de comprimento igual ao período que temos fixo.